Mas é João capítulo 21, versículo de número 15. Todos encontraram? Então vou ler para sermos breves. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, parece que Jesus ainda não tinha se convencido, ele pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro, já com o semblante entristecido, se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. E parafrasearmos esse texto, precisamos regressar no livro de Lucas, no capítulo de número 22, e do versículo de número 31, para que possamos entender o que Jesus está dizendo a Pedro. Lucas 22, verso 31, Jesus diz, melhor dizendo: Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então ele respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negará que me conheces, antes que o galo cante. Amém? Feche aí a sua Bíblia. Que Deus possa falar conosco através da sua infalível palavra. Dando um pouquinho mais baixinho. Obrigado. Esse texto que acabamos de ler é um momento muito raro entre Jesus e seus discípulos. Por que raro? Porque Jesus diariamente estava acompanhado de uma enorme multidão. Então, quando Jesus ensinava a multidão, ensinava também os seus discípulos. Mas havia assuntos que eram extremamente do interesse dos próprios discípulos, a qual Jesus gostaria e queria e precisava ensinar, para que o seu ministério continuasse após a sua morte. E como nós conhecemos o apóstolo Pedro? Um homem de muita firmeza, de decisões firmes. A Bíblia apresenta Pedro como um homem disposto a governar se isso fosse possível. Todas as vezes que nós percorremos a biografia de Pedro, encontramos Pedro confrontando ou sendo confrontado por causa das suas atitudes. Quando Jesus aparece no mar, por exemplo, é Pedro quem toma a iniciativa de ir até ele, enquanto os outros estão assustados, estão apavorados. É Pedro que todas as vezes contra-argumenta alguns assuntos em que Jesus trata, como o assunto da sua morte. Pedro repreende o próprio Cristo quando vem tratar da sua morte. Os discípulos, quando olhavam para Pedro, tinha Pedro como um líder, como alguém que pudesse direcionar quando for ou quando fosse necessário. E Jesus enxergava isso em Pedro. Jesus enxergava em Pedro a firmeza das palavras, no seu comportamento, e Pedro não era uma pessoa de gênero fácil de se controlar.
mas era um homem disposto e com convicções. O texto que lemos no livro de Lucas, no verso 31, os historiadores, quando tratam desse texto, eles escrevem que, isso eu li hoje, no comentário do Novo Testamento, eles dizem que o diabo tenta persuadir todos os discípulos. E nessa conversa, Jesus escolhe Pedro para representar os discípulos. Por quê? Pedro despertava a atenção dos discípulos por causa das suas atitudes. Tinha um problema, lá estava Pedro. Tinha um assunto para resolver, lá estava Pedro. Tinha uma resposta tinha uma resposta de uma pergunta, lá estava Pedro. Pedro confrontava. E eu entendo que no texto aqui, Jesus já está fazendo alusão à queda de Pedro. Mas Jesus já conhece o futuro. Porque nós não estamos aqui pelo nosso passado. Engana-se quem pensa que entrou na igreja, que Jesus nos escolheu, que Jesus nos trouxe aqui, porque nós estávamos sofrendo lá fora, estávamos abandonados, a nossa vida era ruim, nós éramos... Não, nada disso. Jesus nos trouxe aqui, nos acolheu, Jesus nos instrui, nos prepara por aquilo que vamos fazer, por aquilo que somos capazes de fazer. Coisas que nós nem mesmo conhecemos. Então nós não estamos aqui pelo que éramos, e nem pelo que somos. Nós estamos aqui porque o que vamos ser, por aquilo que vamos produzir. Porque nem nós mesmos, acreditamos em nós. Mas Jesus acredita em nós. Ele sabe que nós somos capazes. E quando Jesus vai ter essa conversa com Pedro, Jesus entende o mesmo que os discípulos estão entendendo. Jesus olha a Pedro como um homem que pode ir muito mais além daquilo que ele já foi. Por isso, quando Jesus olha para Pedro e diz, olha, o diabo te pediu, mas eu orei por ti. Eu orei por ti. Eu penso que Pedro aqui, quando Jesus fala, eu orei por ti, se engrandece. Poxa, o mestre me defende. Penso que Pedro pode ter se exaltado. Porque Jesus era a autoridade máxima aqui. Jesus era o líder maior, era o supremo. Quem não gostaria de um afago, de um abraço, de um aperto de mão do seu comandante? Quem não gostaria de chegar no trabalho e receber um bom dia caloroso do seu patrão, do seu chefe? Aí você entende que o seu trabalho está fluindo, que as coisas estão indo bem. Era assim que Pedro se sentia. Estou por cima. Jesus me chamou num particular, falou que o diabo se levantou contra mim e ele se dispôs a orar para mim. E aí Jesus acalma as coisas dizendo, mas quando você se converter, você cuida dos meus filhos, das minhas ovelhas. Ou seja, tem alguma coisa errada aí. Ainda tem alguma coisa que não está fluindo, que eu não estou agradando. E Pedro, como sempre, ele contra-argumenta com Jesus. Ele diz, não, mestre, eu já estou pronto. Eu já estou pronto. Estou pronto para ir à prisão, se necessário for. Estou pronto até para morrer por ti, se necessário for. Mas quando é que sabemos que estamos prontos? Quando eu entendo que eu estou pronto? Se você está sendo preparado para executar, você só vai saber se está pronto quando você executar. Enquanto você não executar aquilo para qual você está sendo preparado, você não pode dizer que está pronto. Porque a vida ela é cheia de obstáculos.
Pedro não estava pronto. Ainda faltava muito mais. Então, quando Jesus se levanta com os discípulos e sai na sua caminhada para o monte do Getsêmani, aonde tudo ali acontece. Quando os pretorianos chegam e identificam Jesus, e os mesmos o prendem, qual for a atitude de Pedro? Pedro saca da espada e corta a orelha de Malco. Mas essa não era a atitude de alguém que está pronto para servir. Porque havia um problema. Havia um problema a ser solucionado. Já ouvi alguns dizerem, pregadores, pregando o texto, dizendo que Pedro, ao negar Cristo, se acovardou. Eu não vejo dessa forma. Pedro não estava pronto, nem para ir à prisão, tampouco para morrer. Quando os discípulos são surpreendidos pelos soldados que Jesus é preso, eu entendo que os discípulos esperavam uma atitude do apóstolo, esperavam uma atitude de Pedro, assim como Jesus esperava uma atitude de Pedro, não aquela atitude. Porque um líder, ele soluciona problemas, ele não agrava os problemas. E todos nós que estamos dentro do Evangelho, que abraçamos esta causa, primeiro lideramos a nossa vida espiritual. É bem verdade que muitos deixam a sua vida espiritual a cargo do pastor da igreja. É ele que tem que orar por mim, é ele que tem que consagrar por mim. Você precisa liderar a sua vida primeiro. Nós precisamos cuidar de nós primeiro. Porque quando chegar o momento de executar aquilo que estamos sendo preparados aqui, nós não conseguimos, ou não conseguiremos executar o nosso papel. Os discípulos esperavam que Pedro tomasse uma atitude. E a atitude que Jesus esperava que Pedro tomasse era a atitude de acolher os seus discípulos. Por isso que Jesus disse a Pedro, quando te converteres, apacenta os meus rebanhos, fortalece a fé dos meus filhos. Porque Jesus está fazendo alusão lá no monte, lá no Getsêmani, porque Jesus já sabia da sua prisão. Porque ele já conhecia o resultado das coisas. Então ele sabia que os discípulos ficariam órfãos. A atitude de um líder é abraçar os seus liderados. Porque os discípulos viam Pedro como um líder. Embora a Bíblia não trata dessa forma, embora nós não lemos aqui nenhum trecho em que eles declaram que o apóstolo Pedro, durante o convívio com Jesus, mas eles enxergavam assim, porque todas as vezes que havia um confronto, era Pedro que eles recorriam. Então eles entendiam que Pedro iria socorrê-los naquele momento. Não, Pedro sumiu, fugiu, envergonhado pelo seu ato. E aí alguém pergunta para mim assim, quando o meu trabalho não flui, quando vem um fracasso, é porque eu não estava pronto para executar? Todo o trabalho está fadado ao fracasso, todo ele. Estando você pronto ou não? Porque o resultado bom de um trabalho, seja ele espiritual ou social, depende das suas decisões. Depende das suas diretrizes, da sua posição. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada e encontro mensagens de ensino, como aquela que Deus deixou no livro de Gênesis, capítulo de número 22,
Quando Abraão sobe o monte para sacrificar o seu filho, há uma lição ali. Há uma lição ali. Todas as vezes que olhamos para o texto de Gênesis, capítulo 22, e olhamos para Abraão sacrificando o seu filho, ou levando ele a sacrifício, nós olhamos para Abraão e dizemos assim: que fé é essa? Eu gostaria de ter uma fé assim. Muitos, em seus pensamentos, perguntam: mas por que é que Deus testou Abraão daquela forma? Por que é que Deus pede a Abraão o único bem que ele tem, que é o seu filho, se Deus já sabia o resultado? Se Deus já sabia que Abraão subiria ao monte? É bem verdade. Deus já sabia de todas as respostas de Abraão. Mas Abraão não sabia. Entende? Nós não os conhecemos. Você não conhece o seu limite. Você não conhece a sua capacidade. Todos nós estamos com a nossa alma implícita, de uma certa forma, numa liderança. Senão você não constitui a família. Mas a minha família, a parte dela não vai bem, não importa, mas cabe a você liderar a sua família, mostrar o caminho certo. Mesmo que eles tropecem várias vezes, você tem que estar lá para levantar a mão, estender a mão e levantá-lo do chão. Um chefe de família, uma chefe de família. Como é que os nossos filhos nos enxergam? Além de pai e mãe, como líderes. Na igreja, espiritual. Fora dela, social. E toda vez que um pai de família fracassa, a sua família fracassa. Todas as vezes que um líder deixa de liderar, os seus liderados também deixam de executar. Um bom líder é aquele que recebe a pedrada primeiro. Quando eu falo líder, eu estou falando de homens e de mulheres que lideram suas vidas espirituais, materiais. Dentro da igreja, almejamos inúmeros cargos. Queremos liderar todos os departamentos que assim for possível. Mas não conhecemos os nossos limites. Deus nos mostra isso. Gênesis capítulo 22. Na fala de Deus com Abraão, há muitos intervalos de pensamentos, porque todas as vírgulas que são postas entre uma frase e outra são intervalos. Pelo menos é assim na gramática. Então, quando você olha para o livro de Gênesis capítulo 22, está escrito lá, Deus está dizendo a Abraão: pega o teu filho. E aí tem uma vírgula aí. Deus não falou, pega os teus filhos. Deus falou, pegue o teu filho. E aí Deus diz, o teu único filho. Ismael não faz parte dessa conversa. Pega o filho a quem tu amas. 3 vezes Deus se refere ao filho de Abraão. Mas na concepção de Abraão, ele tinha 2 filhos. Então eu entendo que quando Deus fala para ele, pega o teu filho, ele deve ter perguntado os 2. E aí Deus diz a ele, não, pega o teu único filho, mas eu tenho 2. Aí Deus toca na ferida, aquele que tu amas. Porque o evangelho é inserido dentro de nós o amor. Porque nós pensamos ou entendemos de uma forma errada o que significa amar. Entende? Porque o amor, ele rompe qualquer fronteira. Eu estou falando de amor. Daquele que supera qualquer crise. Daquele que enfrenta qualquer batalha.
daquele que se coloca à disposição. Estou falando daquele amor que você abdica do seu tempo para se dedicar a causas dos outros. Estou falando daquele amor do que você olha menos para você e mais para os outros. Estou falando daquele amor que você gostaria que fosse com você. O que acontecesse com você, você gostaria que acontecesse com o outro também. Estou falando desse amor aí. Por isso que Deus disse a Abraão, o teu único filho, aquele que você ama, aquele que você é capaz de fazer qualquer coisa por ele. Aí ele manda ele ir até a terra de Moriá. E Deus diz, e oferece ele ali em sacrifício. Sobe os montes. São vários. E depois Deus diz assim, aquele que eu te mostrarei. Talvez Abraão perguntou, Senhor, mas são vários montes. Aquele que eu te mostrarei. Porque a gente só pode executar algo quando estivermos na direção de Deus. Só quando estivermos na direção de Deus. O que você realizar fora da direção de Deus, ele não produzirá fruto algum. Pode até crescer. E aí você vai se vangloriar, tá vendo? Falaram que eu não ia conseguir o meu trabalho, olha o tamanho que ele está, mas vamos analisar o fruto desse trabalho. Porque Deus não trabalha com quantidade, Deus trabalha com qualidade. Deus não está preocupado se você vai fazer um trabalho e esse trabalho vai render 1 milhão de pessoas. Deus está preocupado, Deus valoriza, Deus prioriza, é a qualidade daquilo que você está fazendo. Em momento algum, Deus priorizou quantidade. Ao contrário, Ele diminuiu o exército. Ele diminuiu o exército para 300 pessoas. E nem Gideão conhecia o tamanho da sua força. Mas Deus conhece, sabe até onde você pode chegar. Ele sabe do que você é capaz. Nós não sabemos, por isso que eu disse que nós não nos conhecemos. Você acha que Abraão subiu ao monte, levou o filho que ele tanto amava, subiu aquele monte com 2 pensamentos. Deus vai tomar aquilo que ele me deu e por amor a ele, eu sacrifico meu filho. Por outro lado, a sua fé dizia, mas Deus preparará o cordeiro. Porque era isso que o filho perguntava, papai, onde está o cordeiro? Papai, cadê o cordeiro? E ele dizia o quê? Deus proverá. Deus proverá. Hoje de manhã eu estava lendo essa mensagem, essa passagem, e na minha oração de joelho aqui eu agradeci a Deus. Falei com Deus aqui enquanto a orquestra tocava. Como há muito tempo não falava, eu agradeci, Senhor, muito obrigado. Porque eu disse a Deus aqui, ó, lembrando desse texto, porque eu também subi nesse monte. Nos infortúnios da minha vida, eu subi nesse monte. Para sacrificar a mim mesmo. E aí eu disse ao Senhor aqui, Pai, o regresso está próximo. Então me prepara para receber o que está voltando. E obrigado por colocar pessoas ao meu lado que não me desamparou. Porque até aqui Deus tem sido fiel comigo. Deus tem sido fiel comigo. E eu não sou merecedor dessa fidelidade.
Mas eu sempre soube que Deus proveria o cordeiro no dia do sacrifício. Entende? Então, quando Deus leva Abraão nesse monte para sacrificar o filho dele, Deus está dizendo a Abraão assim: olha, este filho não é a única razão para você me amar. Se você foi capaz de chegar até aqui e sacrificar aquilo que você tanto ama, por amor a mim, você é capaz de chegar mais longe. Porque na concepção de Abraão, a única coisa que faltava para completar a sua vida era Isaac, e Deus havia dado, então na concepção dele, a vida dele estava completa, mas para Deus não. Deus mostrou a Abraão que ele poderia chegar além daquilo que ele imaginava. E aí eu olho para a igreja e pergunto: por que é que você parou? Se você foi capaz de abandonar os prazeres que tinham lá fora, eu posso citar muitos: o shopping, o futebol, as novelas, a família, as festas comemorativas de fim de ano, porque no fim do ano, nos natais, passamos cada um na sua casa. Aquela ceia somente em família. A festa que mais aglomera, que mais atrai, é a virada do ano. Nós estamos aqui dentro. Se você é capaz de abrir mão da sua família, dos prazeres que você vivia lá fora, de tudo que você vivenciou, dos prazeres, de tudo que o mundo pode te oferecer, para estar aqui dentro hoje, você é capaz de ir mais longe. Por que é que você parou? Deus não conta com quantidade, com qualidade. Aí você lidera o departamento e o departamento só tem uma pessoa. E aí você abandona o trabalho. Aí você diz: só tem um. O que é que você não pode fazer com um? E só pode fazer com dois? Aí você pega um departamento para liderar e encontra problemas. E ao invés de resolver o problema, você agrava o problema. Qual é o papel do líder? Receber as críticas, receber as pedradas. Quando você lidera, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja na sua família, o seu papel é direcionar, mostrar, indicar, aconselhar, abraçar, ajudar, amar. E o que é que muitos fazem? Quando encontram os problemas e que ele se encontra numa situação em que para ele é difícil, ele abandona. Porque é muito mais fácil abandonar do que resolver. Por que as famílias se destroem? Porque o chefe de família que lidera só quer liderar quando a maré está a seu favor. Quando ela sopra contra, é melhor pular do barco, é melhor ir embora. Por isso que tem muitas famílias que se arrebentam aí, porque o homem, ou até mesmo a esposa, não consegue solucionar os problemas e vão embora. Por isso que Jesus confrontou Pedro aqui e lá no livro de João. No livro de João, Jesus dá um ensinamento a Pedro. Quando ele pergunta para Pedro: tu me amas? E Pedro responde: tu sabes que sim, eu te amo.
que Jesus não está convencido com a fala de Pedro, ele diz: tu me amas? E a resposta de Pedro já é menos incisiva do que a primeira: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Ele já está desconfiado. E Jesus insiste: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está ensinando aí? Jesus está ensinando que o amor a Cristo é o único motivo aceitável para servi-lo. Então não queira servir a igreja para apenas estar aqui. Não queira servir a igreja ou servir a Cristo apenas para ter o seu nome no rol dos livros. Porque não pensa você que só porque o seu nome está no livro da vida, que você está livre do julgamento de Deus. A igreja passará pelo julgamento. Ela passará pelo julgamento. Você terá que apresentar as suas obras. E como é que você vai apresentar a Deus? Como é que você vai chegar lá? Eu penso que o céu será um lugar de descontração. Haverá momentos de lazer. Haverá aquele momento em que de repente você vai olhar e vai falar assim: aquele lá é o irmão Julião, ó, o evangelista da igreja, abandonou a escola dominical 3 vezes. Será assim? Já não há mais interesse de aprender. Já não há mais interesse de sentar e estudar. Já tivemos 10, 15, 20. Estou falando da minha classe. Vou falar daquilo que eu vivo. Já não vejo mais os irmãos na igreja, na escola. E quando você os confronta, por que não aparece? Não há nenhuma explicação plausível. Mas eu tenho a explicação. Está faltando amor. Porque você só pode se dedicar às coisas de Cristo se estiver o amor inserido nele. Você não vai se tornar um professor se você não amar o que faz. Você não vai se tornar um músico se não amar o que faz. Você não vai se tornar um vocalista de um grupo, de um coral, de uma orquestra, se você não amar o que faz. Todo o trabalho que você fizer dentro da igreja, você receberá um reconhecimento. Mas o maior reconhecimento que você possa esperar é o reconhecimento de Deus. E aí muitas vezes, eu já fui assim. Nós só queremos executar algum trabalho se estiver com um excesso de pessoas. Eu só quero dar aula se tiver de 10 para cima. Eu só prego se a igreja estiver assim como essa, cheia, linda, bonita. Se não tiver, não me chama. Eu só vou ensaiar se todo mundo estiver lá. Se estiver faltando alguém, eu não ensaio, não dou ensaio. Eu, como líder, não tenho que me preocupar. Eu tenho que solucionar o problema. Então, se o irmão não veio no ensaio, o ensaio tem que acontecer. Depois eu vou procurar entender a ausência, solucionar o problema do irmão, trazê-lo para cá. É mais fácil acabar com o trabalho. É mais fácil abandonar o trabalho. Jesus nos deu tantas lições
A parábola dos talentos comprova isso. Você só não multiplica 1 por 2 se não quiser. Você só não transforma o seu trabalho grande se não quiser. Porque tudo que é grande um dia foi pequeno. Por isso que Deus levou Abraão até o monte para mostrar para ele a capacidade que ele tem de chegar ainda mais longe. E por que é que você parou? Está faltando amor? Por que é que você deixou? Como posso solucionar os meus problemas se eu não consigo solucionar? Como posso solucionar os problemas dos outros se eu não consigo solucionar os meus problemas? Nós podemos. Todas as vezes que nos colocarmos na posição, nós podemos. Por isso que Jesus, entre todos os seus ensinamentos, em todas as suas lições que ele traz no dia da ceia, mais uma vez ele confronta a igreja dizendo: por amor a você, eu dei a minha vida. E por muito pouco, nós trocamos Jesus pelos problemas que ocorrem no decorrer da nossa vida. Sabe por que Jesus disse a Pedro: o diabo veio te pedir e eu orei por ti? Por causa da brecha. Sabe por que muitas vezes o nosso trabalho não flui? Muitas vezes nós nos engajamos num trabalho e nos dedicamos a ele, mas ele não flui. Sabe por quê? Porque o foco não é o crescimento do trabalho. Eu não deveria dizer isso, mas eu vou dizer, eu não quero nem saber. Jesus está mandando falar, eu vou falar mesmo. Eu vou falar. Eu vou passar porque eu vou falar? Eu vou falar porque eu fui assim um dia. Eu fui assim um dia. E hoje, quando eu passei a enxergar as coisas de Deus com outros olhos, eu cheguei aonde cheguei. E não vou parar aqui. Quero chegar ainda mais longe. Não quero ser melhor do que os meus companheiros que estão na minha retaguarda, jamais. Mas também não quero ser igual a eles. Eu preciso ser diferente. Eu quero ser melhor, no bom sentido da palavra. Ou você acha que Eliseu, quando pediu a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, ele estava pedindo porque ele estava envaidecido? Porque ele queria se mostrar para aqueles que o observavam? Não, nada disso. Eliseu ensinou Elias de muitas formas. De muitas formas. E eu penso que Eliseu deve ter pensado assim: eu vou pegar esse menino e agora. Ó, eu vou ali, tu fica aqui. Qual era a resposta de Eliseu? Negativo. Onde você for, eu vou. Eu não quero nem. Onde você for, eu vou. Fica, não fico. Por mais de uma vez, Elias estava ensinando.
E Eliseu mostrava aptidão para o negócio. Então, quando ele diz, pede para mim o que queres que eu vou te dar, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Só quero isso. Mas era vaidade? Era porque ele queria fazer o dobro de milagre que Elias? Não. Elias estava preparando Eliseu para ser o seu sucessor. Deus aponta, é Deus quem escolhe. O homem, por intermédio de Deus, prepara. É assim até hoje. Até hoje. Deus indica o pastor separa e prepara. Aí depois Deus consagra. É assim até hoje. Então, quando Elias olha para Eliseu e pergunta para ele, Eliseu olha para Elias e diz, que é isso? Eu quero a porção dobrada do teu espírito, porque o que tu enfrentou, talvez eu não consiga. Então, eu preciso ter muito mais do que você tem, para vencer e viver, e fazer melhor. Ou seja, eu quero ir mais longe do que você foi. Então, quando Deus leva Abraão lá no monte, Deus está dizendo para Abraão, você pode chegar mais longe do que você chegou aqui. Se você foi capaz de sacrificar o seu filho por amor a mim, você é capaz de fazer obras ainda maiores. Deus está dizendo para você nesta noite, se você foi capaz de largar tudo lá fora, para estar aqui um período de tempo, você é capaz de chegar mais longe. E por que é que você parou? Por que é que você parou? Às vezes, tem pessoas dentro da igreja, e eu vou terminar agora, que quando o culto acaba, a sua expressão é de tristeza. Mas não é porque o culto acabou, é porque ele tem que voltar para casa. Porque ele vem para a igreja e traz todos os seus problemas. Aí chega aqui, ele despeja tudo em Deus. Como se Deus tivesse a obrigação de solucionar os problemas dele. E aí ele entende que não quer voltar para casa porque os problemas vão acompanhar. Mas você precisa entender que Deus não te quer aqui permanentemente. Não entendeu? Vou explicar. Deus quer que você venha aqui, nos respectivos dias, para se preparar. Deus quer que você venha aqui no ensaio, para ensaiar, para hoje cantar para Ele lindamente, porque quando você canta, o céu se coloca de pé para te ouvir. Deus quer que você venha aqui orar, agradecer a Ele, mostrar a Ele a sua gratidão. Deus quer que você venha aqui aprender o ensino da palavra dEle, do seu conhecimento. E num domingo como esse, Deus quer que você venha aqui para buscar, agradecer e levar. Deus quer que você chegue no domingo com o seu vaso, com a sua botija vazia, para que Ele possa encher ela de azeite. E aí, quando o culto termina, Deus quer que você vá embora, para você inalar essa essência no seu lar, nos seus vizinhos, no seu trabalho durante a semana, e no fim de semana voltar aqui para dar testemunho daquilo que Ele fez durante a semana. Deus não quer que você viva aqui dentro, para poder, com medo dos seus problemas lá de fora. Deus quer que você venha aqui, e Ele vai te direcionar, e você saia lá fora, como um grande homem, como uma grande mulher de Deus, e solucione os seus problemas. Abrace a sua igreja, abrace a sua cruz, como Cristo abraçou a dele. Diga para si mesmo, não tem problema se só tem um, vamos fazer desse 1, 2, vamos fazer desse 2, 4, vamos fazer do 4, 6, vamos multiplicar, vamos crescer, vamos produzir frutos. É isso que Deus espera de você, é isso que Ele espera de mim. Mas sabe por que o trabalho não flui, muitas vezes? Eu vou dizer mesmo, porque eu fui assim também. Porque o interesse maior não é produzir o fruto. O interesse maior é se destacar. É se mostrar. Eu fui assim, irmãos. Quando eu me converti, comecei a ler a Bíblia, me associei com alguns
oh meu Deus, me ajuda, alguns pastores aí, e esses pastores falaram para mim assim, irmão, o senhor fala muito bem, eu canto e o senhor prega. Eu falei, que maravilha, comprei 2 suspensórios, coloquei suspensório, paletó, ia para a igreja, tirava o paletó para mostrar o suspensório, abria a Bíblia e falava meia dúzia de palavras e só gritava. Eu queria mostrar ao povo a minha roupa, o meu suspensório, o meu sapato, mas eu não estava nem aí com a palavra. A gente quer status. Eu perguntava, a igreja vai estar cheia? Como é que vai ser a igreja lá? A gente só quer se mostrar, o trabalho não flui, as coisas não acontecem. Quando você muda o foco, quando você passa a trabalhar, a exercer, a fazer as coisas, pensando unicamente no amor em Cristo, as coisas começam a produzir, começam a dar frutos. Olhe para a sua vida espiritual agora. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Você sempre será visto dentro da igreja através do seu trabalho. Sempre. Quando o seu trabalho está produzindo fruto, quando aquilo que você faz na sua vida religiosa, na sua vida espiritual, ou no departamento da igreja, que você está crescendo, que está produzindo fruto, mas você não ouve burburinhos, não houve aplausos, parabéns, não se preocupe, mas você está sendo visto, Deus está te enxergando, Ele está recebendo, por isso que está produzindo. O duro é quando você começa a ser visto negativamente. E as palavras pesam e te destrói. Por isso não abandone qualquer atividade que você execute na sua vida, não abandone, você pode ir muito mais além, você pode chegar mais longe do que você já chegou. Está difícil, eu sei, eu sei que está difícil, trazer as pessoas aqui para o ensaio é complicado, lidar com as pessoas é difícil, acordar de manhã para estudar é difícil, presencialmente já era difícil, agora online fica mais difícil ainda, porque às vezes a pessoa está lá, o nome dela está lá, a foto congelada está lá, mas ela não está lá. Não está lá. Eu dou aula e eu sei o que eu falo. Mas eu não me importo, porque Deus está vendo. Se eu levantar de manhã para dar aula e tiver uma pessoa, eu vou dar a aula. Se não tiver nenhuma pessoa, eu vou ficar na sala esperando. Dou aula para mim mesmo. Mas hoje, o meu foco é a cruz de Cristo. Se você quer crescer, me acompanhe. Se você quer chegar a Cristo, o caminho é esse. O caminho das obras. Ame como nunca outrora amou. Dedique-se ao próximo. Porque era isso que Jesus estava falando com Pedro. Se tu verdadeiramente me amas, apacenta as minhas ovelhas. Se eu pensar só em mim, eu não tenho o amor que Cristo está pregando aqui. Vamos ficar em pé. Eu vou terminar que meu horário já se foi. Vamos ficar só na introdução mesmo. Tudo relacionado a Cristo envolve o amor. Por isso que João disse, Ele deu seu único filho por amor do mundo. Se quando Jesus estava lá no Getsêmani, quando ele estava no momento da sua transfiguração,
Quando Jesus estava orando, suando sangue, se lamentando, dizendo, Senhor, passa diante de mim esse cálice, eu tenho um pensamento. Se aparecesse ali o diabo e dissesse para ele, olha, a sua morte só vai servir apenas para salvar um, Jesus morreria por um. Porque ele sabia que a maior parte não estava pronto para recebê-lo, mas mesmo assim, ele se doou por esses também. Então, todas as vezes que nós, incluindo a tribuna aqui, deixamos de executar, abrimos mão daquilo que nos foi entregue, nós entristecemos o coração de Deus. Não porque você abandonou o trabalho, não. Entenda, queridos, não é isso, porque se eu me recusar, ó, o evangelista vai pregar hoje, se eu falar não, outros pregarão. Se você não liderar o louvor, Joyce, outros liderarão. Se o professor não der a aula na música, não liderar uma orquestra, outros farão o trabalho. Se os professores não se apresentarem de manhã para dar a aula, outros se apresentarão. Se você abandonar o trabalho e chegar se queixando perto do seu pastor, dizendo ninguém aparece, ninguém vai, no ensaio só dá isso, só dá problema, ninguém lê, ninguém estuda, ninguém se dedica, ele vai concordar com você, outro irá fazer o seu trabalho, mas lá em cima, Deus estará olhando para você e vai dizer, coitadinho dele, coitadinha dela, ela ou ele não conhece o tamanho da sua grandeza, não sabe até onde pode chegar. É por isso que os problemas existem, é por isso que as peripécias da vida nos perseguem, é por isso que o diabo sempre está à nossa frente, tentando nos tropeçar, tentando nos derrubar, porque ele sabe do nosso limite, ele não conhece o nosso limite, ele entende que se você cair, você não vai se levantar, por isso muitas vezes Deus permite que as coisas ruins aconteçam conosco, para nos despertar para a vida, para nos levantar, para nos aproximar dele, porque ele sabe a nossa capacidade, e ele quer nos mostrar, através das provas, das lutas, das necessidades, que nós somos capazes de vencer. Então não pense que quando você desiste de alguma coisa, você está entristecendo apenas o homem, você está entristecendo aquele que foi o único que acreditou em você, porque nem nós mesmos acreditamos em nós, porque quando nós dissemos assim, eu não consigo, você está dizendo que não acredita em você. Eu sou um apaixonado por violão. E eu disse, eu não consigo tocar violão. Sabe o que me disseram? Você consegue. É que você não se dedica. Você já fez aula? Já. E durante um período que você fez aula, quantas vezes você pegava no violão? Só no dia da aula. Como você não consegue? Entende? Como você não consegue? Como você não consegue fazer um trabalho se você não se dedicar a ele? Se você não se entregar a ele? Por isso que Jesus abriu os braços na cruz. Por isso que ele morreu de braços abertos dizendo, eu morro por você, porque eu acredito em você. Feche seus olhos. Senhor Deus. Senhor, muito obrigado. Senhor, nós te amamos, Pai. Esse momento é único. Esse momento é prazeroso. Olha os teus filhos aí. Senhor, visita eles agora. Dá um choque espiritual na tua igreja agora. Ah, meu Senhor, dá um choque espiritual na tua igreja agora, porque o teu povo entende que precisa, em momentos da vida, acordar, Senhor. Ainda temos muito para executar aqui,
Ainda temos muitos trabalhos para fazer aqui, Senhor. Então levanta agora os caídos da tua obra. Fortalece os que estão fracos. Dê decisões àqueles que estão indecisos. Ah, Senhor, reveste com teu Espírito, ó Pai. Fortalece os teus filhos agora. Abra o entendimento, ó Pai amado, para que nós possamos entender aquilo que a tua vontade quer para a nossa vida. Direcione a tua igreja. Nos direcione, Senhor, a executar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Mostra-nos, ó Pai, o quanto nós estamos preparados e nos ajuda, Senhor, a se prontificar para saciar a nossa sede espiritual diante da tua presença. Não nos permita, Senhor, sair daqui, ó Pai amado, sem a convicção que podemos chegar além daquilo que imaginamos, ó Pai. Queremos ir ainda muito mais longe. Eu quero chegar ainda mais longe, ó Pai. Me leva, Senhor, na direção do Teu Espírito, aonde o Senhor quiser, nos conduza para a glória do Teu nome. Abençoe os departamentos desta igreja. Abençoa, Pai amado, os líderes desta igreja. Abençoa, Senhor, os obreiros desta igreja. Abençoa, Pai amado, os congregados desta igreja. Aqueles que nos ouvem agora pela internet, Senhor. Visita eles, invada o seu lar agora, Senhor. Ministra no coração deles agora, Senhor. Que eles possam executar aquilo que fora preparado para executar, Senhor. Que os nossos planos, os nossos projetos possam sair do papel, Senhor. Para que nós possamos executar aqui, segundo a tua ministração espiritual. Pai, queremos apenas realizar a tua vontade. Queremos apenas realizar a tua vontade. Se a igreja concorda, diga glória a Deus.